Boa noite, pessoal que está assistindo a gente em mais um Fórum Debate. Hoje eu estou com essas feras da comunicação, duas figuras maravilhosas. Ivana Bentes, que é professora, todo mundo já conhece bastante aí, né? Porque, enfim, é uma das figuras que mais sabe falar sobre fake news e sobre todo esse ambiente digital no Brasil. E agora é ex-diretora de comunicação da ECO, da UFRJ, da Escola de Comunicação, e agora sub-reitora, pró-reitora de extensão da UFRJ, né? Que foi uma vitória também belíssima para a universidade pública em geral. E o Beto Vasques, que é uma figura também importantíssima nesse cenário, um dos fundadores do Podemos, é analista de comunicação e vai também falar para a gente um pouco sobre essa experiência do Podemos e, enfim, vamos conversar sobre esse ambiente da comunicação, da cultura digital que a gente tem no Brasil e também o caso da Espanha, enfim, no mundo. Bom, pessoal, primeiro, Ivana, estou sentindo muita falta da praia, né? Imagino que você está... Meu Deus do Como é que céu, você está tudo aí nessa quarentena, do lado e não poder suportando ir. essa... Perdemos o mundo exterior, é uma experiência terrível, mas enfim, estamos aqui isolados. Espero voltar, nem que seja virtualmente, vindo por drone. De vez em quando eu saio em Copacabana, olho ali, quando eu vou ao supermercado e volto, mas tem sido bem difícil, mas enfim. Mas vai passar, né? E Beto, como é que tá? Você acabou ficando preso no Brasil, né? O Beto que mora na Espanha, mas acabou ficando por aqui porque veio antes. Fala aí pra gente, Beto, como é que foi a tua Pois situação é, nessa pois quarentena? é, esse processo eu já estava começando a ir e vir com uma certa frequência. Eu tinha estado em fevereiro, voltei, vim em março e agora fico por aqui por um longo período, porque com essa proibição de voos, com essas dificuldades, o governo espanhol já está criando também quarentena para a volta, para em caso de volta. Quer dizer, nesse momento, voltar é querer se botar no matadouro, né? Se botar numa situação complicada. E como tenho conversado, tenho colaborado com muita gente para ajudar nesse processo de comunicação digital esse ano, a gente tem campanha, então esse ano pelo menos eu fico por aqui. Até o final do ano estou por aqui no Brasil e aí de repente passar o Natal lá no meu apartamento que ficou vazio. Beto, começando, aproveitando que você estava aqui já falando da situação na Espanha de uma forma geral, como que tá? Eu queria, primeiro, acho que vamos contextualizar essa história do Podemos, porque aí acho que depois a gente pode trazer a Ivana para a discussão, a Ivana falar um pouco do exemplo do Hum. Brasil e a gente vai fazendo esse bate-bola, né? Bom, o movimento Indignados na Espanha, que acho que é o que deu, né, acho que foi o que trouxe toda essa discussão e toda a capacidade do Podemos de se transformar no que se transformou, ele de início, quer dizer, lá para 2010, 2011, por aí, naquele momento, apesar de toda a efervescência, de todo o processo que foi muito bonito e muito forte, muito intenso do Indignados na Espanha, logo depois disso teve uma ascensão da direita, né, por um curto período de tempo. 3 anos depois, o Podemos é fundado, o Podemos, e 4 meses depois da fundação do Podemos, ele teve ali uma ascensão meteórica, né, digamos assim, tanto no parlamento quanto nas redes sociais. Ele se tornou o partido mais seguido, enfim, mais disseminado nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho desse histórico aí do Podemos e dessa relação com indignados, com o movimento que estava acontecendo não só na Espanha, mas no mundo inteiro, a Primavera Árabe, enfim. Fala um pouquinho para a gente do contexto. Isso, eu acho que o contexto é o que a gente costuma chamar, eu pelo menos chamo de Primavera dos Povos, né? Esse processo de que as multidões vão às ruas, começa no mundo árabe, atravessa o Mediterrâneo, vai à Espanha com o movimento dos indignados, cruza o Atlântico pelo Occupy Wall Street, tanto no Occupy no Reino Unido, depois o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, até descer no junho de 2013 no Brasil, que é quando eu digo que está em disputa e essa primavera começa a virar outono, né? Começa como pinta de primavera, mas termina com cara de outono. Porque são movimentos amplos, ambíguos, ambivalentes, difusos e em disputa, né? Então, o pessoal fala, não, porque houve instrumentalização de não sei o quê. Sempre há interesses por detrás de todos os movimentos, assim como dizem, não, por trás do Podemos e dos indignados tinham os iranianos de Venezuela e Coreia do Norte, e outros vão dizer, não, por trás do junho de 2013 tinha o pessoal da Ucrânia, da Revolução Laranja, o Putin avisou. Assim, eu acho que tinham, obviamente, forças obscuras, sempre existem interesses múltiplos, mas o espaço político está em disputa, né?
A gente tem que se perguntar por que em alguns casos decanta numa direção, em outros casos em outro. Que atores influenciaram. No caso da Espanha, pegou muito no princípio esse processo. Eu acho que é um processo que vem na esteira da crise de 2008, que marca um antes e um depois, um processo, na verdade, iniciado já, eu sempre digo, quando inicia o século, com a derrubada das Torres Gêmeas, onde a gente começa a ver, né, o início de um estado de exceção no mundo, né, com Guantánamo como expressão disso. E nesse processo, com a Primavera Árabe, o que a gente vê acontecer é um processo de mobilização popular com 3 variáveis principais. Primeiro, pedir mais democracia e serviços sociais para as classes médias empobrecidas e para as capas populares. Um segundo elemento decisivo é uma impugnação geral ao sistema político e à classe política especificamente, né? Um pouco aquele espírito do Corralito na Argentina, do que se vayan todos. E um terceiro elemento importante é a utilização das redes sociais como plataforma de difusão, como amplificador, como, né, altavoz aí desse processo. Esses elementos vão se repetir nessas experiências. A gente vai vendo tanto nos Indignados, depois no Occupy, inclusive no junho de 2013, esses elementos presentes. O que acontece é que a passagem para esse outono depois, que é o que vai dar pé a isso que a gente está vendo, é depois de 10 anos, a gente vai ver sobretudo, eu sempre digo, o outono dos povos. Eu acho que o exemplo mais importante que a gente tem é a greve dos caminhoneiros do Brasil e os coletes amarelos na França. Sempre, como todo movimento é ambíguo, pode começar de uma forma, terminar de outra, mas que começam com reivindicações contrárias, não estão pedindo democracia e melhores serviços públicos, né? Depois de 10 anos de crise, sem soluções para as capas populares e as classes médias se empobrecendo cada vez mais, o que existe é farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, o que a gente vai ver, na verdade, é a turma pedindo o contrário, pedindo: eu quero solução para o meu problema. Entendeu? Primeiro, não me importa a democracia, não me importa o regime, e o que me importa não é um serviço para todos, é o meu. Quando os caminhoneiros dizem eu estou preocupado com o meu diesel, não é só porque eles são terríveis e malvados e querem o pior dos outros. É que eles dizem: cada um que lute pelo seu, eu vou lutar pelo meu. Quando os agricultores franceses dizem: a gente não vai pagar essa conta do meio ambiente, não é que eles estão dizendo dane-se o meio ambiente, mas eles estão dizendo: Macron, passar a conta para os banqueiros, que os banqueiros pagam imposto meio ambiental. Não vem cobrar em cima do preço do meu diesel, do meu tratorzinho, que está 10 anos sem trocar e sem trocar as ferramentas porque eu estou empobrecendo. Quer dizer, esse espírito muda. O Podemos não. O Podemos pega essa primeira onda de primavera. Então, gera esse espaço. Depois do movimento dos indignados, há uma série de mobilizações que se constroem, né? A plataforma dos afetados pela hipoteca, ou seja, que defendia as pessoas que que as pessoas não fossem despejadas de suas casas. A líder desse movimento se chamava Ada Colau, né? Atual prefeita reeleita de Barcelona. O número 2 dessa plataforma, o advogado da plataforma, é o Rafa Mayoral, um dos líderes do Podemos hoje. Tinha a maré, que a gente falava, a maré branca do sistema de saúde, a maré verde dos professores, a maré granate dos estudantes que tiveram que sair do país, porque o desemprego chegou em 2011, 2012, em 50% o desemprego juvenil. Então, dessa efervescência, como a gente sempre diz, em política não existe espaço vazio, mas parecia haver um espaço vazio não canalizado enquanto alternativa institucional, né, que pudesse representar essa energia social despertada pelos indignados. O Podemos nasce daí, lançando mão desses 3 elementos que eu disse, né? Primeiro, uma defesa profunda da democracia, né? Inclusive nos processos. O Podemos tinha todos os processos democráticos, tem que escolher todos os cargos que saem para uma eleição do Podemos, ou todos os cargos que saem dentro do partido para eleger o secretário-geral, a direção, tudo com votação direta, né? Todas aquelas questões vinculadas a serviços sociais são as bandeiras do Podemos, quando ele diz: nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos de baixo contra os de cima. Por quê? Porque eles dizem que quando uma pessoa é despejada da sua casa, a gente não pergunta em quem ela votou, se ela votou no PP ou no PSOE, se ela votou no PT ou no PSDB. Ela foi despejada igual quando ela não tem uma vaga no hospital e assim por diante. Então, articulava esse discurso que representava essa preferência e o fortalecimento dos serviços sociais, do estado do bem-estar e a democracia, por um lado,
defendia fortemente, por outro, uma impugnação a essa classe política, que o Podemos cunhou o termo casta, são a casta, que incomodou muito o establishment, mas representava esse 15M que gritava nas ruas, PPSOE, la misma mierda es, ou seja, PP e PSOE são a mesma merda. Quer dizer, era um dos cantos que mais se gritava nas praças da Espanha do movimento dos indignados, e por isso mostrando-se diferente, sendo um partido austero, onde o Podemos não tinha eleição, tinha mandatos fixos, sem poder reeleições infinitas, então ninguém pode ter mais que 2 mandatos, ou um terceiro se aprovado em Assembleia, pela Assembleia Geral, um terceiro mandato como máximo, depois tem que ir para casa tocar a vida com a sua profissão, limite de 3 salários mínimos de salário, só podia viajar de avião de classe econômica, uma série de medidas que era aquilo que a casta era identificada, né? E, por último, um partido que nasce digital, que entendeu que a forma de comunicar e dialogar com a sociedade era digital. Então, é um partido que já nasce completamente digital. Depois a gente conversa um pouco os detalhes. Ivana, desculpa. Não, já emendar, mas é porque eu acho que eu queria fazer um paralelo que eu achei muito interessante, como ele colocou esse fio da história, que é um pouco partindo do Vem Pra Rua, lá de 2013, ao Fica em Casa, né, que é o momento que a gente está hoje, né, do Vem Pra Rua, Fica em Casa, mas eu queria pegar essa questão do 15M, porque ela foi muito forte no Brasil. Foi um momento em relação à questão das mídias e ao uso da comunicação. Então, assim, o 15M foi um primeiro impacto, eu acho, global, da gente ver uma insurgência sendo construída em tempo real, né? As acampadas. Eu me lembro que eu era refém da tela do computador, né? Porque era um movimento tão envolvente e você acompanhava a construção na Porta do Sol, você acompanhava as acampadas marcadas nos mapas, ou seja, você tinha essa experiência do contágio da informação, que hoje a gente tem pelo vírus, do coronavírus, né? Mas era uma comunicação contagiante que se espraiava e você ia vendo crescer e teu entusiasmo crescia. O streaming, né, o uso do streaming, do ao vivo, então era extraordinário. Quando as assembleias começavam, eu participava das assembleias do 15M, a gente se sentia dentro da assembleia, né? Então é como era o making off da revolução, né? Era a feitura da revolução, era a possibilidade de você participar do acontecimento enquanto ele acontecia. Então eu queria partir daí, porque eu acho que isso foi inspirador para várias outras questões, inclusive para chegar a esse partido mídia, digamos, o Redes, que é melhor, que é o Podemos. No Brasil, obviamente, a gente vai ter 2013, que vai ser um momento incrível, né, que você colocou, de disputa, mas de explosão dessas experiências de comunicação. A emergência da mídia ninja, o streaming, centenas de coletivos no Brasil streamando de baixo para cima, na rua, ou seja, uma disputa com a grande mídia. Então, é um laboratório midiático extraordinário 2013. Para a esquerda e para a direita, os grupos que estavam ali, já os grupos, enfim, nacionalistas, patriotas, anticorrupção, de maneira moralista. Então, aquele caldo cultural de 2013, eu sempre digo isso, meus amigos ficam meio indignados quando eu digo que 2013 foi o meu maio de 68, né? Porque era um laboratório de mídia, um laboratório de assembleísmo, um laboratório de organização, enfim, nas ruas, de tomada de espaços do poder, extraordinário. E o que eu acho interessante é a gente partir desse mesmo movimento, desse mesmo laboratório, 15M, 2013, e chegar no Brasil, chegar na Espanha no Podemos e chegar no Brasil na extrema-direita. É isso que eu acho que o Beto traz de maneira muito concreta quando ele diz: os movimentos estão em disputa, eles não estão determinados, e nós tivemos essa reversão de 2013, naquele caldo heterogêneo, nós tivemos, quando a esquerda sai da rua, a direita ganha a rua e passam os movimentos verde e amarelos a emergirem. Eu acho que tem um outro elemento muito importante, né, para essa emergência direita, que foi o momento do Brasil virtuoso, os 10 anos, né, do governo Lula, Dilma, onde uma quantidade muito grande de sujeitos políticos novos apareceram.
feminismo, as mulheres, Lei Maria da Penha, um novo feminismo digital, a questão do racismo, as cotas raciais, ou seja, a gente teve, sim, um avanço extremo, grande, né, em relação a várias das questões de assimetrias no Brasil. E uma reação muito forte, a partir também de 2013, dessa emergência, digamos, o Brasil virou de ponta cabeça e a gente teve, sim, essa reação conservadora, essa reação de extrema-direita contra o politicamente correto, racista, sexista, enfim, esse caldo que deu na eleição do Bolsonaro também, né, a partir bem mais depois, esses fenômenos da comunicação ligado à memética, ligado às fake news, ou seja, toda a linguagem da esquerda, do ninja, do ao vivo, das redes sociais pautando a informação e dessa disputa, foram apropriados e foram trabalhados de maneira muito eficaz pelo MBL. Né? O MBL é o movimento Brasil Livre, é meio espelho da mídia ninja do campo conservador, que também elegeu elegeu deputados, chegou no parlamento e que usava a linguagem do humor, do escracho e dessa memética, essa linguagem do streaming também para disputar o discurso. Então, enfim, eu só queria chamar um pouco a atenção para a questão mídia, a comunicação, porque eu acho que a gente viu ali nascer tanto o Partido Rede, que é o Podemos, quanto o governo pelas fake news, que é hoje o governo Bolsonaro. Né? E depois, né, ao uso dessa memética, a distorção dos fatos, a construção dos perfis falsos, os robôs, agora bem mais recentemente. Né? Então, é muito interessante que eu acho que a gente tem um caminho que ele vinha, digamos, globalmente, um rio, né, global, né, que vinha fazendo essa experimentação em esse laboratório, e ele se cinde à esquerda, para a extrema-direita, e essa cultura da internet ela é decisiva. E só para finalizar, para a gente fazer um bate-bola mais dinâmico, né, tem um livro incrível, hoje a gente discutiu nos nossos encontros aqui da pós-graduação, que é o livro da Angela Nagel, que é o Kill All Norms, né, Mate Todos os Normais, que ela mostra como 4chan, Tumblr, toda uma cultura da Deep Web, dessa internet que trabalha com, enfim, pornografia, violência no anonimato, produziu e trouxe um caldo dos Estados Unidos para a emergência dessa direita alternativa e digital, que é muito parecido com o que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, assim, eu acho que esse é um quadro interessante para a gente dialogar como o mesmo processo de apropriação tecnológica, de invenção, de laboratório, ele vai bifurcar em dois extremos, eu diria. Podemos, e no Brasil, bom, eu ia fazer um trocadilho, mas não vou fazer. Podemos com PH. Podemos e o Podemos no Brasil. Pode ficar à vontade. Não, mas em relação, acho que para a gente pegar a parte que nos cabe nessa história, a gente sabe que tem todo um contexto no Brasil, que é um contexto de desgaste também, porque historicamente governos que ficam muito tempo no poder sofrem um desgaste natural. A gente teve uma crise muito recente também, que não só no Brasil, mas que pegou o mundo e que afetou o Brasil, e isso pegou, né, a parte do governo, no final do governo Dilma. Enfim, tem uma série de questões conjunturais. Mas em relação à parte que nos cabe nessa história, porque o Podemos, por exemplo, tem uma série de ações, o Tuerca, né, que é um projeto feito pelo Pablo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e Ivana comentasse um pouco essa questão, porque o Pablo Iglesias falava muito dessa questão da participação social. Sim. E diferente do que aconteceu nos outros países, em que houve uma polarização maior, né, entre esquerda ou ultradireita e esquerda, a gente viu o caso da Espanha uma coisa completamente diferente, porque justamente como você colocou lá atrás, o Podemos não falava nem que era esquerda nem direita, né? Ele ficava meio que numa coisa que você não sabia exatamente o que era, e mesmo assim deu muito certo, e naturalmente a gente sabe que o Podemos ele é muito mais à esquerda, ele é um partido de esquerda, mas ele era uma figura um pouco híbrida, nesse sentido, naquele momento das eleições. O que faltou, talvez ainda falte, mas o que faltou naquele momento, para vocês dois, essa questão de uma estratégia de comunicação mais focada
para o público em geral, para o senso comum, né? Porque talvez, eu não sei se vocês concordam ou não, mas talvez a esquerda, e eu vejo um pouco isso na esquerda brasileira, é muito academicista, tem uma verborragia muito acadêmica que talvez não chegue nessas pessoas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Como que a esquerda, como que esse projeto da esquerda, ou a falta de projeto da esquerda nessa parte de comunicação, afetou também o que a gente viveu no pós-2013. Legal. Eu acho que aí tem algumas coisas interessantes. A primeira, muito rapidamente, o Pablo Iglesias teve a percepção de que era importante dar essa batalha na comunicação muito antes, inclusive, dos indignados. Eu sempre conto para as pessoas essa conversa que eu tive com o Pablo, que me marcou, porque eu vinha do Brasil e de ver as experiências e a disputa para ver quem fazia a melhor política pública, né? E o PT que havia chegado ao governo dizendo o modo petista de governar, né? E ele chegava para mim e dizer, olha, Beto, não é o centro, se a gente quer discutir política hoje, gostando mais ou menos, a gente tem que se conformar que política hoje é comunicação. E isso em 2010, um ano antes dos indignados. E a comunicação é digital. Então, a gente tem que disputar o acontecer nas pequenas brechas que o sistema analógico nos permite, os 15 segundos que a Rede Globo possa nos dar, e saber reverberar isso com inteligência nas plataformas digitais, que são muito mais permissivas à nossa mensagem, são muito mais democráticas nesse sentido, e disputar o acontecer dessa maneira. E conseguir dessa forma, dizia ele, e essa é a única forma que a gente tem de disputar a política de uma forma contra-hegemônica, de uma forma popular, emancipatória e sem dinheiro no bolso. Que a gente não tem estrutura dos partidos envelhecidos e que só deixam as pessoas de dentro, o pessoal que aparelha, que vai subindo, os meios de comunicação ultra oligopolizados. Então, qual é o espaço, qual é a janela de oportunidade que a gente tem? A janela de oportunidade que a gente tem é uma crise que desde 2008 balança qualquer sistema que te permite tentar fazer um assalto, né? Tanto que o Pablo depois cunharia a expressão que deixaria o establishment espanhol de cabelos em pé, que ele dizia o céu se toma por assalto. E por quê? Porque se abre essa janela de oportunidade com uma crise do regime espanhol de 78 e com o advento das plataformas digitais como uma nova esfera de relacionamento, de entretenimento, de comunicação, muito mais plural e democrática do que pode ser os meios analógicos, do que são os meios analógicos, inclusive até hoje. Então, soube isso. Aí um exemplo prático está na internet, possivelmente até hoje, acho que no YouTube facilmente se encontra. Quando a gente fala o 15M, só um detalhe, né, Ivana, porque acho que às vezes as pessoas não sabem, o 15M é como se chama o movimento dos indignados que ocuparam as praças na Espanha. A tradição espanhola de nomear os eventos pelo dia-chave, usando os dias e a letra primeira do mês. Como os indignados ocupam as praças pela primeira vez em 15 de maio, quando eles ocupam La Puerta del Sol, que é a praça principal da cidade de Madrid, então foi um 15 de maio, 15 e o M de maio, 15M. Então, no mundo inteiro é conhecido como Movimento dos Indignados, mas na Espanha eles falam o 15M. Uhum. Tá? No Brasil também se fala bastante. Então, o 15M, se a gente for ver no YouTube, tem imagens de 2010 do Pablo Iglesias como jornalista da Tuerca, que era o programa de televisão dele, entrevistando as pessoas na Porta do Sol. Porque esse jovem professor de ciência política, depois de terminar uma carreira exemplar, com o melhor expediente da geração dele, com 2 mestrados, doutorado, né, matrículas de honra, cum laude, etc, 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 ele falou, como essa leitura que ele falava para mim em 2010, ele já tinha ela muito clara, depois de terminar o doutorado e começar a dar aula como professor na Universidade em Madrid, ele falou, eu vou estudar. E o que ele foi estudar? Ele foi fazer curso de teatro, por um lado, para ser ator, e foi fazer curso de direção de cinema e televisão, por outro, para entender como funciona um estúdio de televisão. Daí ele criou um grupo de teatro na universidade, chamado Antígona, criou uma matéria optativa na Faculdade de Políticas que chamava Cinema e Política,
e criou um programa de televisão, uma televisão de bairro, por streaming, isso em 2010. Imaginem vocês a qualidade, falhava o tempo todo, depois demorava 2 dias para conseguir subir o programa no YouTube, não existia o WhatsApp, mas subir aquele vídeo no YouTube e depois divulgá-lo pelo Facebook, se tinham 800 pessoas que viam por streaming, depois de uma semana se tinha 5, 8, 10, 15 mil pessoas que estavam assistindo. E você conseguia alinhar mensagens-chave, começava a articular uma vanguarda digital, muito antes do próprio 15M. Tanto que é com isso que eu digo, no 15M o Pablo, ele que tinha sido um estudante, líder de associação estudantil, professor, né, que estava participando da política universitária, nesse momento, no 15M, ele não estava ali coordenando ou liderando, até porque era um movimento absolutamente horizontal, ele não estava como uma figura protagonista nas praças, ele já estava como jornalista, ele já estava como alguém que estava gravando e retratando aquilo para a sociedade, que estava refletindo. Eu queria só trazer uma questão que, claro, a gente vai falar mais de comunicação e da articulação da comunicação, mas é importante lembrar que o Podemos tem uma base, né? Os círculos, né, os encontros territoriais de bairro, que é uma novidade na política, que se discutiu muito em 2013, né, que era essa possibilidade de você pensar os territórios, né, bairros, temas, questões, os círculos, né, laranja, amarelo, os círculos temáticos, ou seja, é uma estrutura hiperlocal e hiperterritorializada e uma capa de comunicação, né, que virtualiza o território. Né? Eu acho que isso tem essa experiência, né, enfim, do Podemos, né, que tem a ver com algumas experiências interessantes, contemporâneas, né, desse partido rede, desse partido que é territorial e que é digital. Enfim, né, só para a gente também não sobrevalorizar, vamos falar muito, a gente veio aqui falar de comunicação, né, mas eu acho que é muito interessante, muito importante. Digamos assim, esse modelo do que seria esses novos partidos redes, né, tem a ver com isso, né? Capacidade de territorializar e virtualizar, né? Simultaneamente, né? Que eu acho que inclusive marca vários dos movimentos que a gente trouxe para analisar e para conversar, né? Como a gente diz, um pé na rua, um pé na rede. A rua e a rede, eu acho que essa é uma questão. E eu queria também dar um exemplo, quando você trouxe a questão do Pablo Iglesias, que ele vai procurar comunicação, teatro, etc. E tal. No Brasil, a gente vai ter a emergência de figuras, de parlamentares, que vão fazer uma diferença gigante e que são os primeiros parlamentares desse novo tipo de percepção. Um deles é o João Willis. É o João Willis, né, que foi uma figura que sai, né, um jovem que sai líder, vencedor de um Big Brother da Globo, que ganha uma super visibilidade, um capital midiático, um capital de imagem, e reverte o seu capital midiático se elegendo para o parlamento, não é isso? E começando a atuar de uma maneira completamente diferente de dois demais políticos brasileiros. Óbvio, depois a gente vai ver vários parlamentares brasileiros que vão começar a fazer streaming do parlamento, do Congresso, mas ele passa a narrar a vida dele e a ação dele em tempo real, a casa, a música, o cotidiano. Então, assim, eu acho que nesse diálogo aqui que a gente está fazendo, a figura do Jean, quando ele aparece, ele é um dos primeiros parlamentares brasileiros a ter uma presença virtual constante e a dialogar com o seu eleitor. Então, ele briga, ele dialoga, ele responde nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, ou seja, criando um tipo de relação que me parece muito interessante e que depois se generalizou. Então, assim, eu acho muito importante chamar a atenção, porque são figuras que vão trabalhar com a comunicação e com a mídia, mas numa linha oposta de uma figura como o Trump ou mesmo como o Bolsonaro, né? Que já vão governar por fake news, já vão ter um tipo de persona, enfim, bem diferente, né, nessa gerência de mídia, né, mas que também vão usar o Twitter, que também vão usar de novo, a gente vem para a direita e para os conservadores, usando também essa governança pela mídia como uma nova forma de governo. Hoje no Brasil, acho que a gente tem um governo midiático por fake news também, né? Queria só fazer uma observação. E esse exemplo que é interessante que você fala do Jean, porque ele foi um precursor de uma forma de fazer política.
talvez no mundo. Eu acho absolutamente genial o que ele fez do ponto de vista da comunicação política. Ele é o primeiro grande expoente da política reality show. Ele entendeu isso. Não só porque ele venceu, porque a vitória dele no reality show do Big Brother Brasil foi a plataforma de lançamento da campanha dele. Quer dizer, aqui, ele usou essa estratégia para se lançar também como figura política. Quer dizer, foi entender, e o Pablo Iglesias foi o primeiro a entender isso na Espanha. Opa, caiu? Caiu aí. Começou o panelaço aqui. Quem está falando? Estou vendo o Beto aqui, mas ele... O Beto caiu e aqui em Copacabana estamos começando a ouvir Tem um panelaço aí? Está começando gritos e sussurros aqui. Na hora do Jornal Nacional, geralmente um pouquinho depois, tem uma disputa aqui na nossa janela, bolsonarista e petista e anti-Bolsonaro, que é incrível, né? A vizinhança. É incrível. Na Copacabana é uma boa parte bolsonarista, né? Para ter panelaço é porque a coisa, a gente está vendo que a coisa vai crescendo, né? Você está escutando panelaço na Zona Sul do Rio de Janeiro? Não sei se tem em outros lugares. Cadê o Beto? Voltou? Beto, você está aí? Eu estou vendo o Beto, mas eu não estou te ouvindo, Beto. Acho que ele está sem som. Você está sem som aí. Não, tá com... Gente, o panelaço... Vamos tentando. Tá. Tá. Pessoal, o Beto já está voltando, ele saiu para voltar aqui para ver se melhora a conexão. Ivana, enquanto isso, essa questão que a gente estava falando sobre o papel da esquerda, né, desses setores que emergiram de 2013, mas esse papel que eu te digo da esquerda em relação a talvez não conseguir, eu não sei se consegue fazer uma comunicação em massa, como, por exemplo, os influenciadores da direita, né? Os youtubers, que hoje a gente tem grande massa da direita, a gente tem uma parte hoje crescendo e aparecendo na esquerda, mas ainda assim é um ambiente da direita. Eles conseguiram consolidar né, um espaço de participação. Por que você acha que é isso? Eu acho que tem uma questão decisiva, que é a disputa do campo do comportamento. Porque quando a gente vai encontrar os youtubers mais conservadores, eles estão falando de cinema, eles estão falando de comportamento cotidiano, eles estão falando de todos os campos da vida. Então, eu acho que esse entendimento que a disputa política não se dá só no campo da política institucional, ou panfletária, ou por manifesto, mas é na roupa, é no corpo. Por isso, a meu ver, hoje, os novos sujeitos do discurso político, os novos movimentos de esquerda que podem vir emergir ao Brasil, eles estão ligados ao campo do comportamento e da cultura. Né? É o Afrobafo, né, de Salvador, festas maravilhosas com jovens negros que usam a moda como plataforma política, que usam a música, que usam a maquiagem, as festas aqui, quando tínhamos aglomeração, no mundo pré-pandemia, a gente estava vendo isso crescer de uma maneira incrível, ou seja, eles disputam o comportamento de juventude, e eles disputam o comportamento libertário, e eles disputam os valores do campo progressista e de esquerda de uma maneira completamente desarrumada nesse sentido. Né? E aí eles disputam o mainstream, eles disputam a cultura mainstream, a cultura de massa, eles disputam o pop. Né? Então, me parece que assim, né, essa perspectiva ela é decisiva para a gente pensar na emergência de movimentos novos, sujeitos políticos novos, formas partidárias novas, né, que partem do corpo, do comportamento. A gente estava falando, Beto, né, a Ingrid me perguntou do limite dos discursos partidários e de esquerda com a emergência desses youtubers, dos influenciadores que são conservadores. O que eu estava colocando, eu acho que é decisivo a gente discutir hoje no Brasil, é a disputa no campo do comportamento. Moda, música. É decisivo para a gente ter uma outra visão de política. Né? Então, sair do discurso panfletário para disputar o comportamento. E aí os youtubers, só para finalizar,
de direita, quando eles falam de tudo, é de cinema, da vida, do terraplanismo, de tudo. Né? Para mim, isso é o novo partido político. Os novos movimentos vão surgir dessas articulações e a gente tem coisas lindas no Brasil nesse sentido. Né? E vocês estão me escutando? Estamos. A gente não está te vendo, mas está te escutando. Eu não posso estar mais de acordo. Com o que a Ivana acabou de comentar, eu sempre digo que eu acho que a hipótese mais apropriada e simpática que o Pablo Iglesias criou para definir o que né, ele chamou de hipóteses Podemos, uma vez em um seminário de filosofia, quando ele foi chamado para falar, quando o Podemos tinha algo mais que 1 ano de vida, ele falou: o segredo do Podemos é porque o Podemos é profundamente democrático, que dialoga com esses espaços dessas novas gerações que dizem: não vem mais me castrar, eu quero poder participar e eu quero atuar, porque as redes digitais são isso. Quer dizer, eu não sou mais ser passivo, eu sou ativo no processo de comunicação. Então, na minha vida, eu quero tomar, né, aquele lema do Brexit, que era fabuloso, né? Tome o controle de volta de sua vida. E isso é o que essa geração traz. Eu tenho o controle da minha vida, então eu quero poder decidir. Onde eu não decido, eu estou fora. Então, isso seria uma raiz. E a outra, que é o que a Ivana está comentando, que ele dizia: o Podemos é profundamente democrático e sexy. E eu acho que essa é a questão que a gente tem que entender de uma vez por todas. E que parte da esquerda tem muita dificuldade, eu entendo, por trajetórias, chega a se sentir constrangida muitas vezes, mas se a gente não for sexy, a gente não vai conseguir disputar a política como ela é feita hoje em dia. E, Beto, traduzindo, o que é ser sexy? É a construção de desejo, você desejar a transformação, você desejar a justiça, você desejar, né, esses outros mundos. Eu acho que, enfim, que foi um mote de quê? De maio de 68, a Revolução do Desejo, né? Uma transformação do desejo. E mais, quer dizer, aquilo que o Pablo dizia, ele falava: os jornalistas acompanham o Podemos e brigam com seus editores para ser eles quem possam ir acompanhar a caravana do Podemos e não a do PSOE. Porque todo mundo quer estar lá, porque é legal estar lá, porque é interessante, porque é vivo, porque é dinâmico, porque é vibrante. E quem soube ocupar esse espaço do sexy no Brasil foi a ultradireita, com muita inteligência. E utilizando de forma muito perversa, mas comunicacionalmente muito inteligente, a questão do politicamente correto, dizendo: isso é uma farsa, porque são todos iguais, da direita à esquerda, se vestem iguais, fazem um discurso politicamente correto, transformando o discurso dos políticos como sinônimo do que seria o politicamente correto, como se não fosse a defesa de uma série de barbaridades que historicamente se comete no Brasil. Ele dizia: não, olha, é politicamente correto, o cara da direita e da esquerda dizem o mesmo. Mas domingo de manhã está todo mundo na missa, mas no sábado à noite está todo mundo no prostíbulo gastando o dinheiro que eles roubaram da corrupção. Mas ficam com esse discurso, com esse patrulhamento da nossa linguagem, com essa coisa chata, monótona. Tudo que eu falo, eu sofro corte, que coisa mais infernal. Então, eles souberam articular esse discurso, né? Botar a pecha de chato, de cansativo, de velho, nesse discurso do politicamente correto, utilizando não só a questão dos comportamentos, mas o outro elemento que na primeira intervenção você tinha comentado, Ivana, que é a questão da linguagem, uma linguagem que sai do mundo dos videojogos, dos gamers, né? Quando a gente fala em trollar, da onde vem trollar? Trollar é uma licença para ofender que vem do mundo dos gamers. Da onde vem a ideia de phishing, que essa quer usar o outro para ele responder uma provocação gratuita para ele vir atrás de você? Da onde vem, por exemplo, se a gente pegar, tem um livro, qualquer banca de jornal que a gente passar, agora não pode ser na rua, mas quando a gente voltar, que está aí disponível em qualquer lugar, que é um livro póstumo do Schopenhauer, que é assim, como vencer um debate sem ter a verdade. Sim, tem razão. Esse livro, a penúltima edição dele no Brasil, metade do livro tem um prefácio do nosso inefável Olavo de Carvalho.
que é metade do livro. E se você lê As Táticas, que é um livro póstumo que publicaram, que era uma série de provocações, pobre Schopenhauer, imaginaria ele, do Schopenhauer aos sofistas, na verdade virou um manual. Se você pegar como o Kim Kataguiri se comporta num debate, o Coppola, o Felipe Moura Brasil, qualquer um desses acelerados da direita, sejam jornalistas, sejam influencers, sejam políticos hoje, você vai ver calque e cópia, você vai exatamente essas técnicas do Schopenhauer. Né? Como você... Então, assim, é interessante ver como essa linguagem desenfadada, por um lado, né, que eles fazem, que se permite ofender, que usa táticas para iludir o debate, para poder fugir da verdade e ganhar lacrando e ofendendo, junto com uma estética comportamental de nova, jogando no outro o peso do velho, do enfadonho, do chato, do ultrapassado, do obsoleto. Foi a forma como eles construíram. E eles eram o sexo, era o contra-revolucionário, era o transgressor. Eu sou tudo contra o que está aí, eu sou outsider, eu sou diferente. Eles souberam o que o Podemos fez na Espanha de uma forma muito mais interessante, foi o que a outra direita fez aqui. Beto, eu só queria, enfim, indo nessa direção, porque eu acho que tem dois elementos aí muito importantes, que é a questão da transgressão, é isso, a apropriação do valor da transgressão para a extrema-direita. Nós somos os transgressores, nós somos os anárquicos, nós somos os antissistêmicos, exatamente. Os contraculturais. Os contraculturais. E mais, você citou Schopenhauer, né? Mas, na verdade, o Olavo de Carvalho também é um estudioso do Gramsci. Esse é o maior paradoxo. Gramsci, o autor que vai trabalhar com a ideia, né, exatamente da hegemonia cultural, e que vai dizer, se você tem hegemonia cultural, você tem hegemonia política, hegemonia econômica, porque a disputa no campo do valor e dos comportamentos, né? Então, daí é toda a base das guerras culturais nos Estados Unidos, né, onde a questão do comportamento do valor, elas vão ser decisivas para essa conquista na transgressora da cultura, né, onde você vai poder vocalizar, né, exatamente todos esses tipos de valores mais terríveis, né, o assujeitamento da mulher, né, os privilégios, de uma maneira, enfim, afirmativa e sem vergonha. Né? E aí, nesse jeito novo de fazer política, esse tripé, esse comportamento transgressor contracultural, essa linguagem desenfadada, né, direta, franca, sem mimimi, e nesse formato reality show, quer dizer, esse tripé que construiu, né, esse processo desse bolsonarismo, com o Bolsonaro como a figura sexy que vai e diz as coisas de verdade, do ponto de vista da política, né, e da política comunicacional, é a gente entender que você consegue hegemonizar culturalmente, ganhar nas urnas com mais de 50 milhões de votos, 50% dos votos, sem ter um partido. E não é à toa que ele saiu e o partido dele não se criou, ele não está nem aí. Não, e ele não... Porque o bolsonarismo não é um partido. Um pouco como era o Podemos antes. O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é uma corrente de opinião. Ele entendeu que a gente vive num mundo hoje da economia da atenção, onde o recurso mais precioso não são os dados das pessoas, porque mais importante que o dado das pessoas é a atenção das pessoas e a construção de audiências. Então ele se comporta como uma corrente de opinião contracultural, transgressora, sexy. E mais, usando a linguagem do meme, né? Usando a linguagem da redução, usando a linguagem memética. Eu sempre digo, nós elegemos um presidente memético, né? Ele é caricatural no seu próprio comportamento, né? E é muito interessante quando a gente vem, vou deixar você já falar, Ingrid, mas quando a gente pega lá toda a memética e as fake news pré-eleição do Bolsonaro, é impressionante que a gente vai encontrar o nazismo de esquerda, enfim, Pablo Vittar vai ter programa de televisão para perverter as crianças, discurso contra a educação, a questão do gênero, toda aquele arcabouço das fake news pré-eleição, que eram considerados absurdos, na boca do presidente da República depois que ele se elege. Então, assim, é um arco completo, né, dessa governança pela fake news, né, pela memética e por esse comportamento transgressor
de extrema-direita. Fala, Ingrid. Não, então, pegando esse gancho do que vocês estavam falando, o Castells é um que fala bem sobre essa questão que as pessoas não funcionam pela razão, elas funcionam pela emoção. E eu acho que todo o cenário que a gente tem visto das propagandas políticas, quer dizer, historicamente a propaganda sempre, a propaganda nazista, por exemplo, sempre trabalhou com a ideia do medo, do ódio, e a gente está vendo isso novamente, né, com uma outra roupagem, mas é baseado nessas emoções, quer dizer, no medo e no ódio, que o Brasil se transformou no que se transformou. Eu queria saber de vocês, por exemplo, a Cambridge Analytica, ela teve um papel fundamental na eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro, no Brexit, em outras, enfim, está entrando em outros processos, outras eleições do mundo inteiro. Isso é uma verdadeira guerra, né, informacional, de comunicação. As pessoas hoje você não precisa mais fazer guerra com armas, você faz uma guerra das informações. Eu queria saber de vocês como é que vocês estão vendo esse papel, né, da Cambridge Analytica, esse tipo enfim, de intrusão, né, nos processos políticos através dessa guerra de comunicações, das fake news, né, e como que a gente vence essa guerra, porque as pessoas elas não estão só disseminando a fake news porque elas acreditam naquilo, mas elas disseminam a fake news baseado no sentimento de ódio e de medo e nas crenças que elas têm naqueles políticos ou naquelas pessoas, naquela determinada política que está sendo falada ali. Então, como que a gente vence isso? O que a gente precisa fazer? Eu queria descrever só 3 coisas antes da gente entrar para onde sai, né? Porque eu acho que, pensar fake news como um modelo de negócio, né? Ou seja, a produção não são news, né? É publicidade, a produção de imagens, de valores para crenças, ou seja, um modelo de negócio, você produz para alguém que quer acreditar. Eu acho que isso é decisivo. E eu acho que tem uma questão que é a governança dos dados. Então, hoje, as plataformas detêm os nossos dados e detêm uma quantidade de dados sobre nós muito superiores aos dados que nós mesmos temos sobre a nossa vida, né? Onde estivemos, o que comemos, através de um GPS, localização, ou seja, né? Enfim, o acúmulo de dados sobre cada um indivíduo hoje que as plataformas têm é maior, né, do que, enfim, qualquer dado ou informação que meu analista pode ter, que a minha mãe possa ter, que o meu médico possa ter, que o meu próprio governo possa ter, né? Então, eu acho que essa discussão da gerência de dados hoje, para a gente entender essa produção dos perfis, né, e essa publicidade, e essa produção de notícias direcionada para perfis psicológicos, para aquilo que você acredita, que foi muito bem sucedida na operação que a Cambridge Analytica fez. E eu acho que, realmente, a gente cindiu o mundo da produção de informação e de comunicação a partir dessa experiência. E nós estamos dentro dela ainda, né? Ou seja, num país como o Brasil, né? Onde as pessoas acedem às redes através de uma plataforma como a do WhatsApp, onde você é prisioneiro, você é refém do repertório do grupo familiar, do grupo que você frequenta. Ou seja, nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas hoje que consomem informação, né, através da memética, através dos links que passam pelo WhatsApp, ou seja, é uma deep web brasileira, né, de um poder enorme. Ou seja, isso produz efetivamente um corte gigantesco em relação à questão do repertório, da informação. Então, eu acho que eu queria só mapear esses ambientes, que eu acho que esses ambientes nos quais a gente vai ter que saber se movimentar para pensar saídas, né? Beto. Só antes, rapidinho, Beto, só antes de você falar, o Rogério Matu que está dizendo para mim, olha, importante a gente trocar com as pessoas como os que assistem aqui, afinal estamos tratando de comunicação. Então ele puxou minha orelha, eu vou passar algumas perguntas do chat para vocês, porque, boa. Rogério, você me desculpa, porque hoje são 2 pessoas debatendo aqui, a gente tem um tempo, infelizmente, limite, mas vou tentar atender a todos aqui. Vai, Beto. Então, rapidamente, na verdade você fez três perguntas, né? Ou uma colocação em 2 perguntas. Eu vou responder as 2 primeiras, a terceira do que fazer, a gente vai adiante. Primeiro, entender a Cambridge e a questão das emoções. A questão das emoções é exatamente isso. Eles utilizam uma técnica que vem Por isso que eu sempre digo, o pessoal fala, as campanhas políticas agora são novas. Eu digo, não é que sejam novas, são 2 processos de adequação sociotécnica que eu chamo. Um é de fazer a campanha política antes, que era a rua e analógico, e também para o digital. E esse, mais ou menos, a gente vai fazer, é questão de mudar o formato, a plataforma e aprender.
Mas a que está por detrás é, a partir do momento que você faz esse processo de adequação sociotécnica, vem um segundo. E um segundo que vai se espelhar no que já existe. E o que já existe há algumas décadas no digital? O e-commerce, o comércio virtual. E aí já existe muita expertise, muito conhecimento. Então, um dos conhecimentos básicos, se a gente for se lembrar, o clássico, facas guinso, né? Ou esse tipo de anúncio. Mas não compra ainda, você leva mais, e que vai te emocionalmente gerando uma adicção. Você vai ficando desesperado. Você não vê a hora de falar, aonde, que número que eu ligo, criatura, que eu preciso comprar isso. Essas técnicas facas guinso, que eu estou fazendo, é uma piada, talvez os mais jovens nem saibam do que eu estou falando, né? Mas aí eu tenho facas guinso, viu? É isso. Era a geração 1.0 na televisão. Era um formato analógico e telefônico para o que seria depois, mais adiante, levado para os meios digitais, pelo e-commerce, de uma forma muito mais sofisticada, porque, claro, conforme vai desenvolvendo, vai melhorando. Então, hoje, você vê algumas publicidades no meio digital que te dá crise de ansiedade para comprar. Você fala, onde que eu clico para comprar? Por quê? Porque são mensagens que interpelam as suas emoções, não interpelam as suas razões. E aí você pode ser o Dalai Lama. Se você consumir de 5 horas seguidas daquilo, você vai acabar comprando, porque você vai estar respondendo a impulsos que não passam pelo neocórtex, que são diretamente ativados os seus circuitos emocionais. Então, eles usaram isso tanto para ativar o ódio e com isso a força e a mobilização do próprio exército, como usaram esses elementos para conseguir o voto das pessoas, com estratégias muito bem elaboradas, que é uma adaptação sociotécnica das ferramentas que você utiliza para fazer o cara comprar o teu produto, você vai fazer ele dar o voto dele para você. E a ultradireita, como não tem muito pudor, os candidatos que eram influencers, que muitos deles vinham desse mundo, que são dessa geração que nasceu achando que pode ser Bill Gates criando um programa maravilhoso. Quer dizer, esse é o universo, a gente tem que entender isso. Eles sabem fazer isso, além de tudo, sem pudor, porque como eles são candidatos da ultradireita, eles não têm reparo em se vender literalmente como um produto, né? Sem ter que mediar por nenhum tipo de valor outro que queira. Então, obviamente, essa foi uma estratégia fundamental, que está como um pano de fundo, que justifica a capacidade de mobilização tão brutal deles. E que obviamente, a esquerda não tinha despertado para isso. Agora, quanto à Cambridge Analytica, ela vai usar, além dessa, uma série de ferramentas, que eu sempre falo, a primeira onda de digitalização da política foi com a campanha do Obama digital num partido tradicional, mas depois o Podemos e os 5 Estrelas na Itália surgindo como 2 partidos digitais. A segunda onda é a onda do Brexit, da vitória do Trump, e o caso que eu sempre faço questão de lembrar, o referendo de paz na Colômbia, que chegou aos limites do absurdo, né? Quer dizer, a gente já viu alguma vez uma manifestação a favor da corrupção? Não, né? A gente viu alguma manifestação contra a paz? Não. Então, como que um governo de direita, com todo o apoio da esquerda, perde um referendo pela paz? Como que as pessoas podem não querer a paz? O que aconteceu? É genial, do ponto de vista da comunicação política, o que eles articularam, a estratégia articulada e a tática imposta, para conseguir derrubar um referendo a favor da paz, sendo que a direita e a esquerda institucionais estavam de acordo, a esquerda extra-institucional, no caso das Farc, estavam de acordo, e ainda assim você perde. Então, assim, como funcionava isso? Muito rapidamente, a gestão dos dados, como diz a Ivana, estratégias de captação de dados muito efetivas, seja roubando dados das pessoas de formas diretas ou indiretas, o roubo diretamente, a compra de bancos de dados de empresas que a gente nunca vai saber exatamente, e através de aquelas primeiras versões de roubo de dado na internet, com questionário tipo quiz. Que político você é? Que super-herói você é? Que personagem de rock santeiro você é? E a pessoa, com isso, liberava o acesso ao dado dela e de toda a lista do telefone ou do Facebook dela. Hoje, esses controles foram sendo dificultados. Pegavam esses dados, organizavam em bancos de dados ultra sofisticados e eram esses dados colocados em algoritmos sofisticadíssimos. O sócio do Steve Bannon, o Robert Mercer, foi o cara que inventou a inteligência artificial nos anos 60 na IBM e era dono de um fundo de investimento que era o mais rentável do mundo pelos algoritmos que ele usava para predizer o futuro dos mercados. Foi possivelmente, sim, existem provas disso, mas ele fez uma adaptação disso
para as predições políticas. Esses testes quiz, além disso, pegaram os perfis psicométricos dessas pessoas, com experimentos das professores do departamento de psicometria da Universidade de Cambridge, por isso que a Cambridge Analytica depois vai se chamar Cambridge Analytica. Então, utilizando esses perfis, os dados das pessoas, os algoritmos desenvolvidos, a articulação com a SCL Group, que é uma empresa de manipulação de massa que está há décadas no mundo, trabalhando nos lugares mais legais. Eles dizem que preferem trabalhar na África e na América Central porque são mais permissivas. E dizem que já trabalharam em campanhas de vacinação e até projetos de... Os clientes estão Pentágono, serviços de inteligência, todo mundo, um pessoal super bacana. Juntou toda essa turma. Steve Bannon, que vinha de conhecer o mundo dos videojogos, além de ter trabalhado no Goldman Sachs. Vai ver no currículo dessa turma, é sensacional. E o Steve Bannon tinha sido produtor de Hollywood. E um cara que tinha desenvolvido filmes apocalípticos, né? Distrito Zero, pandemia, fim do mundo, preparando o mundo para um grande colapso, né? E também filmes contra a Hillary Clinton, documentários bem baixo nível contra a Hillary Clinton. E, além disso, ele tinha uma produtora. Então, juntava esses formatos. Como fazer uma linguagem? O Robert Mercer, esse magnata, sócio do Steve Bannon, compra o Breitbart News, que é uma espécie de antagonista, essas coisas da vida. E hoje em dia eles têm uma escala. Tem uma empresa consultora suíço-húngara, Bacamo Schossel, que analisou as eleições na França e mostra como 50% da mídia era tradicional, mas os outros 50% onde circulava a notícia se dividia em 3 níveis, né? A mídia, um primeiro nível de mídia independente, que são os jornalistas que criam seus blogs, etc., e que costumam alimentar e se alimentar a mídia tradicional, e se alimentar da mídia tradicional e alimentar ela, faz um circuito, e depois outros 2 níveis, que é o da mídia que eles dizem alternativa, que é a lama, que é a fake news, é o Jornal da Cidade aqui no Brasil, aquele que já só textos apócrifos, né, sem referências, com teorias conspiranoicas mais diversas, e a Reframe Media, que é uma intermediária que é a que reproduz isso, mas ao mesmo tempo também reproduz 10% do conteúdo da mídia alternativa, para ficar uma coisa, da mídia independente, para ficar algo mais ou menos imparcial. Então, põe uma notícia mais ou menos séria e 9 lamas. Essa Reframe, quer dizer, o próprio antagonista era isso. Com o tempo ele foi tentando melhorar, né? E agora está se descolando disso, mas jogando esse papel intermediário. Isso está muito categorizado. O Robert Mercer compra o Breitbart News, usa ele como plataforma para usar. Faz os algoritmos psicométricos, tem o dado das pessoas, define cada um o que é e utiliza uma rede de disparo com muito dinheiro para fazer a mensagem certa, chegar para a pessoa certa, do jeito certo, sem ruído. A pessoa é paranoica? Eu vou dizer, vou fazer uma mensagem paranoica. Se a pessoa é uma pessoa equilibrada, ela vai chegar de outro jeito. Se a pessoa é tímida, eu olho de lado para a câmera. A pessoa é extrovertida, eu olho nos olhos, falo de pé, falo sentado, a música de fundo, a pessoa gosta de uma metáfora ou gosta de um gráfico para eu explicar a minha hipótese. E esse tipo de detalhamento para defender uma mesma ideia, mas em formatos distintos para diminuir o ruído e conseguir o voto. De formas ocultas, usando os dark posts no Facebook e redes de WhatsApp. Nos Estados Unidos, mais o dark post do Facebook e no Brasil, as redes do WhatsApp. Quer dizer, é todo um entramado tecnológico, muito bem engraxado. E depois com os robôs, né, que é uma coisa que foi surgindo mais ainda. E no caso brasileiro, depois, que seria a terceira onda, é quando junta toda essa maquinaria que ficou na mão do Carluxo, que é a comunicação digital, e é quando essa comunicação digital se encontra com a comunicação espiritual. Tanto que Steve Bannon e companhia vão olhar para o Brasil e dizer, opa, é isso que a gente tem que conseguir levar para outros lugares. Porque quando a gente junta o digital com o comunicacional, a gente consegue implantar o nosso projeto. Né? Perdão, pessoal, eu queria só agradecer mais uma vez o pessoal que está no nosso chat. Tem muita pergunta, tem muito elogio para os dois. Mandar um beijo para... Eu não vou entrar se eu falar um nome, esquecer algum, depois eu vou puxar minha orelha de novo. Então, mas eu quero agradecer também os amigos que estão aqui presentes. O Ronaldo fez uma pergunta, o Ronaldo Tavares fez uma pergunta lá atrás sobre a questão se a gente não acha que tem aí uma participação dos Estados Unidos nas manifestações de 2013. Enfim, mas aí são questões que a gente, infelizmente, já ultrapassou pelo tempo. Mas eu acho que a gente tem até que chamar esse debate novamente, enfim, já fica aqui o convite para vocês, para a gente dar continuidade, porque tem muita coisa. Eu queria agora, já que a gente já está com o tempo muito, muito apertado, que a gente entrasse nessa questão da pandemia.
né? A gente tem aí, nessa questão do isolamento, algumas questões que parecem que vão se tornar daqui para frente o horizonte, né? Do que a gente tem em termos de como se relacionar. Aquilo que já ia acontecendo vem com força total, por exemplo, a questão do home office, a relação em redes e tal. Queria que vocês falassem sobre isso, quer dizer, o que vocês estão vendo, né, qual é o cenário que vocês estão vendo e quais são as oportunidades que a gente tem, porque eu acho que a gente tem sempre que tentar levar esse debate para algo propositivo, para que a gente possa sair daqui, né, com força para lutar. Ô Ingrid, antes da gente entrar talvez nessa discussão da virtualização da vida, eu acho que é importante a gente dizer que quando a gente aplica esse cenário da desinformação, da fake news no campo da saúde, é o lugar em que a gente vai ver essa extrema-direita, esse pensamento bolsonarista perder espaço, né? Então, se a esquerda não conseguiu derrubar o Bolsonaro, talvez o Covid, né, e a pandemia o faça, por conta de que um contingente de pessoas bem grande se dá conta do que é essa produção de fake news, né, e de desinformação diante de um consenso global, né? Então, nós estamos vendo no Brasil um momento muito interessante nesse campo comunicacional, a infopandemia, né? A pandemia de dados, né? Em que nós estamos mergulhados à disputa narrativa sobre o isolamento, a disputa narrativa em torno da cloroquina. Então, acho que é muito importante, quando a gente aplica isso tudo que nós falamos até agora, nesse sistema, discursivo em torno da saúde, do que tem que fazer, se abre, se não abre, as coisas vão ficando muito explícitas. E é bem mais difícil, por isso que nós tivemos 2 ministros da saúde, né, aliados de Bolsonaro, que pedem demissão porque não aceitam compartilhar, né, com esse discurso que vai levar milhares de brasileiros à morte. Eu acho que é um momento muito interessante do bolsonarismo e de enfraquecimento desse sistema de governo por desinformação e por fake news, né, diante da OMS, etc. E tal. Isso posto, que eu acho que é fascinante, né, estamos no segundo laboratório dentro da pandemia, que é esse laboratório da disputa narrativa. Essa questão da virtualização da vida me parece decisiva, porque justamente, né, eu acho que a gente vinha vendo isso, né, de maneira acelerada, mas nesse momento se precipita. Né? Eu sou professora da UFRJ, de um dia para outro, e tinha uma comunidade de 60 mil pessoas entrou em trabalho remoto, sem nenhum tipo de preparação. Né? E a gente tem visto questões de, uma reunião atrás da outra, exaustão, uma série de questões que não estavam sendo pensadas, né, se precipitarem. Eu vejo isso, obviamente, que a gente tem que repensar o campo do trabalho, o mundo do trabalho, porque, na verdade, né, é esse acesso que eu estou tendo aqui à internet que me permite ter hoje um convívio social, que permite que eu não entre em parafuso em termos de saúde mental, convivência, troca, telemedicina, né? Nós estamos vendo pessoas sendo atendidas de maneira remota, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque volta também uma tecnofobia, principalmente nesse nosso campo das universidades, muita gente contra essa virtualização no campo do ensino por conta da assimetria de acesso em países como o Brasil. Eu acho que a gente está no momento que nós, acesso à internet, bolsa dados, apoio, sabe? Os nossos estudantes deixam de comer para pagar dados, né? Os estudantes da UFRJ sem grandes condições. Então, a gente vai ver um tipo de movimentos fortes no mundo, em países como o Brasil, de acesso a dados. O dado vai se tornar vital. Acesso a dados, quando eu digo, é rede, né? Rede de dados, acesso à internet. Ele é vital para que eu sobreviva hoje, para que eu me movimente, para que eu tenha, para eu continuar a minha experiência de educação, as minhas experiências sociais, as minhas experiências médicas, né, de saúde, né? Então, me parece que a gente está abrindo uma porta também importante. Claro, né, o pós-pandêmico vai ser o quê? Sistemas híbridos durante muito tempo, né? Não presenciais completamente, isolados, né? Juntos e separados, não é mais junto e misturado, é junto e separado. Eu acho que essas experiências são muito interessantes. E, claro, quais são os novos movimentos trabalhistas em relação à questão do trabalho remoto, a virtualização da vida, né? Quais são as formas de comportamento novos em termos de sociabilidade, mesmo em termos de política, né? Uma coisa muito curiosa que a gente tem percebido, né, é isso. Hoje, o campo das esquerdas está em casa, isolado, utilizando as redes sociais como forma de produção de discurso, enquanto a extrema-direita está na rua.
A extrema-direita está na rua de novo, né? A milícia presencial bolsonarista está na rua. Então, isso é muito preocupante, porque eles estão na frente do Palácio do Planalto, eles estão fazendo as carreatas, né? Quem está na rua, no mesmo momento, é a extrema-direita. Então, de novo, a disputa da rua e a disputa das redes de uma maneira muito decisiva. Enfim, então, eu acho que eu acho interessante essa experiência, uma experiência de sociabilidade radical que a gente está fazendo, e que vai ter consequências, né? Então, não dá para romantizar, né, o isolamento, e nessa nossa transferência de todos os nossos afetos, vida sexual, vida social, educação, saúde, para um mundo virtual, mas, sem dúvida, eu acho que é uma experiência radical de virtualização da vida, né? E inventar saídas afetivas, solidárias, para a gente pensar essa virtualização. Exato. Beto? Bom, isso, né? A virtualização ou a digitalização da vida já era um processo em marcha. O que aconteceu que foi super acelerado, eventualmente, passado o ponto alto da pandemia, pode ser algo diminuído, mas parte desse processo de aceleração aconteceu. E é uma dinâmica, uma realidade que veio para ficar. O 5G está vindo aí. Quer dizer, essa digitalização da vida vai ser cada vez mais presente, mais forte, e as gerações que estão vindo, pelo menos de momento, tanto os millennials como a Z, como parece que essa meninada mais jovem que a Z, que ainda não tem nome, está lidando com bastante tranquilidade com isso. Então, quer dizer, eu não vejo, pode haver, a gente nunca sabe, mas a princípio parece que não é um processo que vai haver uma grande ruptura civilizatória com essa questão tecnológica nesse momento. Pelo contrário, parece que é uma marcha que continuará sendo acelerada, e o que a pandemia fez foi acelerar ainda mais. Nesse sentido, para caso da política e da comunicação, é prestar atenção para isso, né? A gente vê a ultradireita absolutamente antenada. A Joyce Hasselman no Congresso falava, tem deputado aqui, quando ela diz tem deputado aqui, acho que ela está falando dela mesma, né? Cá entre nós, que gasta 120 mil reais por mês com fake news, quer dizer, que gasta 120 mil reais de verba de gabinete para fazer campanha digital. A gente, nossos candidatos, eu escuto candidatos da esquerda dizendo, não, eu quero santinho, eu quero horário na televisão, quero... Você fala, olha, mas, pô, vai fazer uma rede de WhatsApp. Não, custa 5 mil reais, tá louco 5 mil reais. Isso quer dizer, é um processo que tem que ser despertado. Não precisa esperar para 2 meses antes contratar o João Santana das redes digitais e gastar todo o fundo partidário, não, e eleitoral, mas tem que ser inteligente e começar a entender que a plataforma de comunicação mais forte hoje é a digital, porque na digital, na televisão, você pode ter algum dos âmbitos da comunicação, como pode ser o entretenimento, né? Porque você entra no celular para quê? Né? Para se entreter, para se informar, que é a mesma coisa que você faz com a televisão. Só que no celular, além de se entreter e de se formar, você se relaciona. Então, é uma plataforma muito mais potente, né? O WhatsApp normalmente consegue juntar essas 3 funções, por isso ele é tão forte. Então, se é uma plataforma tão forte que hoje, cada vez mais, ou a gente entende isso e investe nisso, ou então os gabinetes dos deputados da ultradireita vão continuar gastando 120 mil por mês, enquanto a esquerda fica lançando ciclo de nota de repúdio para cada barbaridade de cada dia que o Bolsonaro faz. Notas de repúdio que ninguém lê, e quando termina o ciclo de notas de repúdio, ele já está na bobagem seguinte. E mordendo a isca, né? Sendo fisgado permanentemente. E quanto à pandemia, é o que a gente estava discutindo. Eu acho que a pandemia, e aí a mensagem otimista, Ingrid, eu estou muito otimista, porque eu acho que a pandemia, na linha um pouco do que a Ivana falou, ela abre uma oportunidade histórica. É a oportunidade de que esse outono vire uma primavera sem ter um inverno muito longo. O inverno não vai ser tão longo, parece. Por quê? Porque com esse discurso antidemocrático e antivacina no meio de uma pandemia, você, do cara descolado e transgressor, no caso você, Bolsonaro, ele começa a virar o tiozão da suquita. Demodê, lunático, babaca, obsoleto. Então, assim,
E a prova disso é que se a gente pegar as últimas pesquisas das últimas semanas, por faixa etária, o pior percentual do Bolsonaro é entre a molecada de 16 a 24 anos, que é sempre da onde partem as revoluções contraculturais, da onde nascem os movimentos transgressores. Essa galera que até 2 anos atrás achava o Bolsonaro o máximo, porque ele era o cara que transgredia com um sistema de normas que parecia chato, agora esse cara muito rapidamente ficou velho. Cheira a mofo. Ele virou o tiozão da Suquita, ele virou um puta babaca. Pô, o que esse cara tá aí defendendo pra ir na rua com a galera morrendo? O cara não se ligou no rolê? A molecada tá falando. Puta cara nada a ver. Entendeu? Puta velho babão. E aí, o que ele tinha de capital, de ser o cara, o descolado, tá derretendo numa velocidade muito rápida. Só pegando um ganchinho nisso que você está falando, Beto, desculpa te cortar. O Rogério tinha feito uma pergunta lá atrás, mas eu acho que o momento certo para te fazer essa pergunta é agora. Ele perguntou sobre a questão da Internacional Progressista, que é uma iniciativa do Bernie Sanders, com uma série de outras pessoas incríveis, Naomi Klein, Chomsky e tal. Aí você falou disso, eu vou fazer um comparativo aí do que a gente tem do Bolsonaro, do velhaco e tal, e o que o Bernie Sanders representa, e o que você acha que pode surgir aí dessa iniciativa, que inclusive o Haddad está fazendo parte também. Isso. Então é isso. Eu acho que esse espaço do sexy tá vago. De novo, em política as coisas não costumam ficar vazias por muito tempo. Então é um espaço para ser ocupado. É ser inteligente o suficiente para poder dizer, olha, é babaca ser e velho agora, é você ser contra a ciência, é ser contra a democracia, é de falar para a galera ir na rua para se matar, é dizer que é contra a vacina, isso aí não tem nada a ver. Mas o que tem a ver? Qual que é o legal? Esse espaço, eu acho que essa é a oportunidade que o espírito, que essa pandemia está dando para a gente, que a gente tem que saber ocupar. É a Internacional Progressista, o espaço, como dizem os espanhóis, ojalá. Eu acho que ela começou, sendo muito sincero, ela começou um pouquinho vacilante. Né? Eu pergunto, cadê o Podemos? Cadê a França insubmissa? Né? Cadê o bloco de esquerda? Por que será que eles não estão? Será que foi um lançamento um pouco atabalhoado, que já teve um primeiro encontro? Não foram chamados? E, gente, vamos pensar na linguagem também. Aí, né? Eu acho que tem... Na linguagem, né, Beto, também. Uma internacional é foda. Eu acho que, de novo, a questão da linguagem, a gente vai continuar falando com a linguagem do século XX, da Revolução Russa. E aí eu acho que é legal, eu acho que é importante gerar espaço, e o que eu sempre venho defendendo. Se tem uma forma de combater a pandemia da pós-verdade, o vírus do fake news, como é o nome do nosso programa hoje, só tem duas formas. Primeiro, com muita regulação, e é um debate dificilíssimo para a gente não ferir as liberdades individuais, mas a gente precisa revisitar essa discussão da Lei Geral de Proteção de Dados, os setores progressistas, com muito cuidado, e do Marco Civil da Internet, ver a questão do anonimato, até onde não cortar a liberdade do anonimato para que as pessoas possam publicar coisas sem serem perseguidas depois, mas sem abrir o terreno para que esse exército de robôs e de odientos possam se multiplicar. Então é um debate que a gente tem que enfrentar, difícil pra caramba, mas temos que enfrentar, e ver as formas inteligentes de organização e regulação para coibir esse tipo, e as plataformas, até onde elas têm ou não responsabilidade. O Marco Civil, a gente foi, acho que, bastante generosa com elas, e a gente tem que ser, pelo menos, cuidadosos nas formas como elas gerenciam isso, porque elas, para ganhar dinheiro, fecharam os olhos para uma série de barbaridades que qualquer um pode enxergar. Né? A gente vê aí esses robôs, como outro dia o Bolsonaro saiu com a letra errada. Na Espanha, 4 dias antes, tinha acontecido exatamente a mesma coisa. Então, isso é uma questão. E a outra questão que eu defendo para combater isso é uma articulação internacional progressista para o tema da comunicação digital. Se pudesse articular um tema e uma agenda, e isso é a minha briga, e eu tenho falado, e às vezes me sinto um pouco bobo, mas eu vou morrer pregando, eu acho que todas as esquerdas e todos os setores progressistas internacionais e nacionais aqui dentro, né? O PCdoB, o PT, o PSOL, tem que conversar. Tem gente muito boa em todos eles, muitas vezes minorias isolados dentro dos partidos, pensando esses temas. Tem que articular todo mundo, temos que trocar experiência.
Temos que trocar experiência nesse campo. Beto, porque na verdade... O Steve Bannon criou o tal de The Movement, que é o think tank dele. Claro que não é homogêneo, mas ele criou um espaço de troca de experiência, tecnologia e informação. A gente precisa discutir isso. Esse espaço é importante. O Bernie Sanders é um ator fundamental. Eu acho igual ou mais importante que ele é a própria Alexandra Ocasio-Cortez, que é o que vem, que é onde tem que estar as fichas, que é a cara, né, essa cara Marielle da política norte-americana, né, jovem, negra, latina, mulher, né, corajosa, ousada. Esse espaço tem que ser criado. Agora, tem que ser um espaço criado com inteligência, com articulação. Isso não é uma coisa simples de fazer, tem que ser escrupuloso e cuidadoso. Como uma iniciativa dessa, sem bloco de esquerda, sem Frama, sem Submissa e sem Podemos, alguma coisa eu acho que está falhando. Eu só queria comentar sobre a questão especificamente dessa, da linguagem, né? E voltar à questão do desejo, né? Porque todas essas questões que nós colocamos aqui, inclusive do uso da extrema-direita, dos conservadores, dessas tecnologias, precisam ser feitas pela esquerda. Eu digo assim, os bots, não vamos criminalizar os bots, nós não podemos ter bots que vão disseminar os conteúdos dos direitos humanos, cidadãos, ou seja, o problema não é a inteligência artificial, o problema não são os bots, o problema não é essa produção automatizada de notícias, mas os valores que trazem junto com elas, né? Ou seja, a gente vai deixar esse campo a ser disputado pelos conservadores, pela extrema-direita. Então, de novo, essa tecnofobia, esse lugar, uma esquerda eu digo uma esquerda analógica, que se coloca sempre reativa a qualquer experiência de virtualização na universidade. Nesse momento, a gente tem um movimento estudantil que é contra a possibilidade da universidade fazer uma transição, já que não vamos voltar para o presencial, com aulas virtuais. Eu falei, mas então, sem proposição nenhuma, não podemos virtualizar porque nem todos têm o acesso, seria injusto. Então, gente, coloca o acesso como debate, coloca o acesso como debate, isso seria inteligente, né? Mas não. Então, uma esquerda reativa, analógica, e que não entende a possibilidade que a gente tem nesse momento de pandemia de dar um salto nessas questões, vai ficar no confortável lugar, né, dessa tecnofobia, ou, né, reagindo a movimentos, a meu ver, que, enfim, né, que foram trazidos, inclusive, dessa vez não foi por nenhum movimento político, foi por um vírus, né? É a revolução do vírus. Vai continuar no 7-1 todo dia. Vai ficar perdendo de lavada digital. A revolução vírus. O vírus está sendo mais transformador nessa percepção do que era a desigualdade, na percepção do que era a falta de solidariedade, na percepção do que era a falta de uma renda básica universal. Então, brincando aqui com o vírus, a revolução vírus está sendo mais eficaz na percepção de todas as pautas que, tradicionalmente, nós da esquerda e do campo progressista tínhamos. Vejam só que paradoxo. Não estou fazendo aqui uma brincadeira e uma ironia, mas acho que a gente tem que pensar assim na revolução vírus, que não vem do vírus, obviamente. E muito telegraficamente, antes que a Ingrid puxe a minha orelha, assim, se pudesse dizer 3 medidas nesse momento: renda mínima universal, fila única no sistema de saúde e internet banda larga. Internet banda larga. Que era uma demanda de Gilberto Gil, quando entrou junto com Lula, ministro da Cultura, era banda larga, tem até música de Gil, banda larga, cultura digital, banda larga. Ali a gente tinha a possibilidade de ter feito essa reviravolta, ali naquele momento não fizemos, banda larga não veio, e a cultura digital ficou dos pontos de cultura, ficou no nicho, e não foi entendido como uma política pública de universalização de acesso, e de fim das assimetrias. Falando, mas atualmente seria, né, fibra ótica para todo mundo. Banda larga seria fibra ótica, bolsa dados, bolsa chip para os nossos estudantes públicos, das universidades públicas. Vem cá, não vai ter bate-bola com o pessoal, não, Ingrid? Pois é, eu quero, na verdade, fazer um resumo, porque a gente tem um tempo aí limitado, mas eu quero fazer um resumo do que a gente teve de discussão no chat, e acho que a gente pode depois, quem não se sentiu contemplado, né, com as respostas, que possa trazer essas questões que a gente vai sugerir um outro debate nessa mesma seara de comunicação. O Camilo Cavalcante falou muito sobre o que vocês falaram sobre essa questão da estética, da narrativa, quer dizer, ele diz, não tem uma renovação, acho que falta uma renovação estética e dialética para a esquerda brasileira, quer dizer, ele
essa narrativa um pouco ainda analógica da esquerda brasileira. Tem uma série de coisas aqui, os papéis dos influenciadores, a gente falou um pouco sobre isso, né? Qual o papel dos influenciadores de esquerda, enfim, nessa nova conjuntura que a gente tem das comunicações, das periferias, tem uma... exato, Felipe Neto é uma figura que hoje, que era praticamente despolitizado nos seus programas, na sua proposta como fazedor de comunicação, e hoje é uma das figuras que a gente tem no Brasil mais guerreiros, né, na defesa das pautas progressistas. É sensacional. Felipe Neto, Anitta, olha aí. Uma outra fala aqui do Rogério, novamente, que é sobre as periferias, quer dizer, que a gente precisa chegar à galera das periferias, falar produzir conteúdo de uma forma que... A gente não precisa chegar lá. Eles é que precisam, exato. Eles já estão chegando no mainstream. A periferia, essa periferia do afrobafo, essa periferia descolada, lacradora, pode chamar assim, inclusive, que tem esse discurso sexy de desejo, eles já estão construindo essa nova... A voz das comunidades, Raul Santiago, tem uma galera aí. São eles que vão articular as novas formas da política, dessa política desejante. E é isso, né? Vide Marielle. É a Marielle que está ensinando a fazer a política nova. É a periferia que está ensinando a velha política a se renovar. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Claro que quando ele falou, eu acho que é a questão mais da disseminação da informação em outros grupos sociais, os reféns do WhatsApp, aí eu entendo, né? Mas tem uma periferia potente, incrível. Não, tem outras perguntas aqui também, essa coisa do negacionismo e da esquerda em relação às redes, perguntaram aqui também para o Beto, mas eu acho que ficou essa coisa, vocês falaram bastante também sobre isso. Enfim, a questão dos robôs, né? Como que o papel que os robôs têm hoje de disseminação das fake news, enfim, uma série de questões aqui que eu acho que a gente tentou ir respondendo, mas a gente pode também ir depois aprofundando numa outra live, enfim. Como enfrentar os robôs, né? Vocês falaram um pouco também sobre isso, quer dizer, como enfrentar essa milícia digital, né? Que foi... Com outros robôs, os robôs cidadãos, robô cidadão, robô que dissemina notícia verdadeira, que serve para disseminar orientações de saúde. O problema não são os robôs, gente, é o uso desses bots, né? Exatamente, eu tenho uma robô, não lembro agora o nome dela, que é a robô feminista, ela está... É uma outra, eu esqueci o nome. Ela está sempre me mandando informações sobre as pautas também no Congresso, quando tem alguma votação importante. Então, isso que você falou, de fato, acho que a gente precisa incentivar, na verdade, e usar essa tecnologia a nosso favor, né? Porque ela veio para ficar, isso isso não vai mudar, e nem acho que tem que mudar, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estimular e trazer de alguma maneira para o nosso lado. Olha, esquerda alvinegra presente, galera do Botafogo, meu time de coração está aqui, firme e forte, pessoal também de Madrid está aqui em algum lugar, Comitê Lula Livre de Madrid, mandando um abraço para vocês. Para eles. Alguém mandou fechar o WhatsApp, a gente está ouvindo esse barulhinho que às vezes... Eu acho que é meu. Então fica aí para a próxima live, já fica... O pessoal falando dos evangélicos também, né? Como entrar nesse meio. E tem aqui uma fala da Carol, que ela diz: muitos evangélicos são enganados, manipulados, mas chegar nesse público não é fácil. Falo, pois sou evangélica, e fui convidada a me retirar de algumas igrejas por combater fake news. Só lembrando, Carol, que já tem uma frente evangélica progressista, né? Só para a gente também não demonizar os evangélicos. E ela é evangélica, ela sabe com certeza o pastor Henrique Vieira, por exemplo, né? Que é uma figura maravilhosa, tem feito um trabalho incrível. Exato. A Benedita também, enfim, tem uma série de... Eu acho que é importante nesse tema, rapidamente, dizer que assim, eu acho que é fundamental, é uma das disputas principais que a gente tem que fazer, como eu dizia, da comunicação espiritual, onde a gente estigmatiza a coisa dos neopentecostais pelos Edir Macedas e Malafaias, mas a gente tem que lembrar que o papel dos próprios pentecostais
onde o nosso amigo Delanhol era uma das figuras icônicas nesse processo eleitoral, ou os carismáticos na Igreja Católica, foram iguais de nefastos e né, responsáveis pelo desastre que a gente está vivenciando hoje. Né? Então, independente da seita, da religião, da igreja, existem igrejas e igrejas. Eu acho que aí é uma disputa que tem que ser feita. Igrejas neopentecostais e evangélicas inclusivas já existem muitas. E eu acho que a questão elas são pequenas, elas são frágeis. Por que a gente não potencializa? Eu lembro quando o Collor de Mello foi eleito presidente, uma das primeiras coisas que ele fez, a Ingrid não lembrará porque é muito jovem, mas a Ivana, que é da minha geração, se lembrará, foi ele identificar um dos principais adversários dele, a Central Única dos Trabalhadores. Aí ele chama o Medeiros e um bando de pelego e cria a farsa sindical. Não é isso? A hora que ele a hora que ele identifica o inimigo, ele fala, vou dividir, né? E vou ter a minha uma central sindical para chamar de minha. Eu digo, cadê as nossas igrejas pentecostais e neopentecostais inclusivas, baseadas no amor? Eu tenho certeza que qualquer mãe de periferia, como tem já esses grupos de mãe, não quer odiar o seu filho porque ele tem uma orientação sexual diferente da que o pastor da igreja dela disse. Eu acho que ela adoraria poder ter uma igreja onde ela pode ir com o filho dela, independente das preferências, e ela não tenha que odiar o filho dela porque ele quer fazer A ou B com a vida dele. Então, assim, eu acho que esse espaço está em disputa, assim como a comunicação, e é um espaço que, às vezes, desde a esquerda existe uma certa superioridade moral que impede atuar a mesma coisa com os corpos de forças de segurança. É difícil, outra resistência. Mas cadê os sargentos de esquerda? Eu acho que aí o PT, em Salvador, está dando um exemplo, lançando uma major negra, que era a coordenadora da Maria de la Penha, né, da Rota Maria de la Penha, em Salvador, como candidata a prefeita. Existiam outros candidatos maravilhosos. O Juca é tudo de bom, mas eu acho que é um sinal também importante a gente ter uma major negra mulher como candidata em Salvador. São questões que a gente tem que começar a se ater. São espaços que a gente tem que começar a disputar. E essa mesma base evangélica hoje, que pode se articular a movimentos progressistas, etc. e tal, se a gente olhar historicamente no Brasil, não haveria Partido dos Trabalhadores sem a teologia da libertação. Foi uma base incrível de um catolicismo libertário, de um catolicismo voltado para a pobreza, que foi a base do Partido dos Trabalhadores. Só para a gente entender como essa relação espiritualidade política ela é decisiva, né? E não dá para subestimar, né? Exato. Pessoal, tem várias outras questões, o pessoal falando aqui também, vamos fazer as True News, acho que foi a Fabi que falou, se eles fazem as fake news, vamos fazer as True News, a gente não pode agir como eles, e enfim, acho que isso é um consenso já na esquerda, inclusive existem hoje alguns instrumentos importantes, né, de checagem de dados, enfim, que isso possa também continuar crescendo esse movimento pela checagem dos dados, apesar de que a gente sabe que não é só isso, porque, como a gente falou aqui, tem uma coisa muito da disseminação, tem uma coisa muito relacionada também àquilo que se acredita, né? Não somente as pessoas não têm essa preocupação em checar, é muito mais voltado para uma questão de torcida, né? Enfim, virou uma briga de torcida, infelizmente. É que como está no emocional, como você falou a princípio, aí as pessoas elas primeiro decidem, depois elas racionalizam a opção emocional. Então, não existe preocupação com o fato. Não. E esse é o papel, quando eu digo regular, mas também apoiar, incentivar e dar todo suporte para as agências de checagem, que teriam que ter um papel central nesse debate, central. Mas você sabe que tem uma pesquisa que diz que mesmo quando as pessoas sabem que é falso e se está de acordo com a sua crença e se vai ajudar naquilo que ela acha que tem que ser feito, ela passa adiante. Então, neste momento, que eu chamo de... A crença, a crença das pessoas em saber, olha, você acreditar que você é superior, você é branco, você é superior a uma pessoa negra, isso produz morte, isso produz violência. Ou seja, quando você entende que a tua crença produz injustiça e assimetria, é muito mais interessante do que o verdadeiro e o falso, entendeu? A questão da crença, a meu ver, hoje, é muito mais importante do que dizer ser falso ou verdadeiro. Claro, né, a gente vai, uma discussão longa, não vamos entrar nela, difícil, mas pergunta para alguém, né? Sua crença produz morte? Exato. Ivana, aproveita, faz as tuas considerações finais
A gente vai se caminhando São aqui. muitas, né? Eu acho que a gente está num momento, assim, sempre terrível e fascinante, principalmente nesse campo da comunicação, nessa experiência que a gente está vivendo, que é aflitiva, né? Enfim, fim da espécie, né? Hoje eu acabei de ler, enfim, todo dia a gente tem a gente também é surpreendido e se abala emocionalmente com tudo que está acontecendo. A gente não está num momento fácil, né? Mas eu acho que é um momento de clarividência, de lucidez do que realmente importa, né? Muito interessante, né? Então, como eu falei, brinquei com a Revolução Vírus, vou acabar com ela, né? Nesse sentido, óbvio, não é o vírus que vai produzir a revolução ou a transformação, somos nós, né? Mas como uma doença implacável, né? Faz ver e faz emergir todas as assimetrias, todas as questões que realmente, né, importam. Então, é uma plataforma que emergiu. Claro, será que, né, eu também não quero voltar à normalidade, no sentido de vamos voltar para o mundo que estava aí, mas, enfim, né, a gente tem que ter isso no horizonte. Pode ser que daqui em pouco tempo a gente possa esquecer esse momento de clarividência e de lucidez. Então, como manter, né, esse momento tão incrível de percepção dessas coisas todas vivo? Né? Eu acho que isso já é uma plataforma política nesse sentido, né? Tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Que partidos, que sujeitos vão conseguir articular? Eu vejo novos sujeitos aparecendo, as enfermeiras, sujeitos políticos, né? As enfermeiras, o pessoal que trabalha com saúde, eles estão se organizando. É uma categoria de sujeito político nova que aparece. Os entregadores, né, de comida, os entregadores, os uberizados, é uma categoria nova de trabalhadores. Eu sempre me pergunto, né, já há algum tempo, desde o tempo que a gente dialogava muito com o PT, quem são os novos trabalhadores de um novo partido desse trabalho uberizado, remoto, que precisa de seguridade, de renda mínima universal, que precisa de direito, né? Então, vejam só, vai se configurando um outro mundo, né? No seio desse velho, né? Disso que a gente está vendo. Então, eu acho que essa percepção que tem que estar mais agudizada, aguda, e a gente podia falar sobre isso, voltar com todos esses temas que são fascinantes, terrível e fascinante o momento que a gente vive. Beto. Eu diria que a gente tem que ter mais que nunca paciência revolucionária, porque a gente tem um país em frangalhos, um governo da necropolítica e que cada dia nos brinda com mais e mais episódios de celeridade infinita. É difícil ter que enfrentar isso no meio de uma pandemia, muito mais difícil, uma pandemia que só está começando, porque agora a gente vai ver realmente a coisa crescer. Então, assim, é um processo e é um período muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento físico. O sofrimento emocional e psíquico das pessoas vai aumentar também muito daqui para frente, mas a paciência revolucionária, porque no meio de tanta dor e tanta desgraça, existe uma janela de oportunidade, como eu falei, que se abre. Que a gente tenha serenidade, né, e responsabilidade histórica para aproveitar esse momento, porque é tanta dor e tanta desgraça que, quem sabe, com essa oportunidade a gente possa também reverter e fazer, como diz o Lula aí, as flores do jardim voltarem a florir. Muito mais rápido, talvez, do que a gente possa imaginar. Tomara. Tomara. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a galera que está aí no chat. Achei muito bacana as perguntas, as colocações. E acho que é importante continuar. Vamos se adicionar, vamos se seguir nas redes sociais. Né? Sigam a gente, sigam os nossos queridos convidados maravilhosos. Se sigam, né? E façam e continuem esse debate por aí nas redes, porque ele é muito importante. E eu acho que tem muita coisa ainda para frente para a gente discutir, mas eu acho que é fundamental que vocês também estejam fazendo, de alguma forma, suas próprias mobilizações. Muita gente aqui pedindo para divulgar o link da entrevista, dessa conversa. Então, muito bacana. Agradeço de verdade a vocês por essa força. Enfim, já fica aqui, já falei que fica o convite para a gente fazer novamente uma parte 2 desse debate. A gente vai combinar quando vocês puderem. Muito obrigada, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Boa noite, Ingrid, Beto, muito linda. A casa é o mundo, né? Da nossa casa, a gente está reconstruindo o mundo. Exato. É importante que...
Que vem a revolução dos afetos, né? Que a gente se cuide. Eu vi uma fala tua Ivana, com o Jean, uma conversa de vocês dois, em que o Jean fala isso, né? Alguém falou para ele, se cuida. Ele falou, não, nos cuidemos. Então é isso, pessoal, nos cuidemos. Quer dizer, a gente não está sozinho, não precisa estar sozinho, a gente tem que cada vez mais, principalmente nesse momento, é o momento que a gente tem que ter uma explosão de afeto e de solidariedade. Tá bom? É isso. É Um isso. beijo grande, Boa noite, obrigado gente. pelo Um beijo convite. grande. Tchau, tchau.